Olá, alunos do terceiro termo. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde e com muita fé que tudo isso vai passar da melhor maneira. Que seja um período de aprendizado para a gente, que a gente consiga pensar mais no próximo, ajudar mais o próximo, cuidar do meio ambiente, das pessoas e do universo. Hoje é Dia das Mães, não sei se vocês vão ver isso hoje, então feliz Dia das Mamães. Como a gente está confinado aqui, nos dias especiais eu procuro me arrumar como se a gente estivesse saindo de casa. É uma rotina que eu faço para passar melhor a quarentena. Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem é uma pesquisa sobre os números primos. A gente estava começando a decompor os números com os números primos, só que vocês faziam de uma forma natural, assim, eu colocava uma tabela de números, falava, agora vocês vão decompor, quando vocês fazem o MMC, por exemplo, vocês vão usar esses números. E até que eu ia chegar e mostrar teoricamente o que são esses números, que eles são importantes, só que não deu tempo. Então a gente vai fazer isso por aqui, né? A aula de matemática é difícil, então vou ter que gravar. Não é difícil, vocês são super capazes, mas a gente precisa desse contato, né, visual, acho importante. Então eu vou ter que gravar algumas aulas para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é recordar umas coisinhas. Não sei se dá para ver, eu escrevi recordar é viver. Lembra que a gente viu as frações? E todas as operações que a gente estava fazendo com as frações, a gente simplificava sempre que dava. Então, por exemplo, aqui, eu pus 2/3 vezes 5/10. A de vezes é muito simples. Não importa se o denominador é diferente. Eu posso fazer a operação em cima e embaixo, ou seja, nos numeradores e nos denominadores. E qual operação eu vou fazer? A de vezes. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Quanto que é 3 vezes 10? 30. Deu 10, 30 avos. Dá para simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Sim. Então, eu vou simplificar. Eu escolhi começar pelo 10. 10 dividido por 10 é 1, 30 dividido por 10 é 3. Mas, por exemplo, vocês poderiam começar pelo 2 ou pelo 5, vocês iam ter que fazer mais operações, mas vocês iam chegar na mesma fração, porque essas frações são equivalentes. 10, 30 avos e 1/3, elas são iguais. Se vocês fizerem o desenho dessas frações, vocês vão ver que elas representam a mesma coisa. A divisão virava uma multiplicação em cruz. Então, por exemplo, 5/8 dividido por 2/4. Eu fazia a cruzinha, a borboletinha. Então, a divisão vira uma multiplicação em cruz. Aí, 5 vezes 4, lembra que é de assim, em cruz, 20. E 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, 16. 20, 16 avos. Dá para simplificar? Dá. Eu fiz pelo 4. 20 dividido por 4 é 5, 16 dividido por 4 é 4. Então, deu 5/4. Dá para simplificar mais? Não. Ok? Fizemos somas entre frações com o mesmo denominador. Quando elas têm o mesmo denominador, vocês lembram que que é o número que está embaixo, a gente não pode somar os denominadores, né? Então, 5/4 mais 2/4, eu somo o número de cima, 5 mais 2, 7, e o denominador permanece, porque o denominador é o número de partes, a gente não pode somar. Continua sendo 4 partes. Então, quando os denominadores são iguais e a gente soma, a gente permanece com o denominador e só faz a soma dos numeradores, ou seja, dos números que estão em cima. A mesma coisa na continha de menos.
6 terços menos 2 terços. 6 menos 2, 4. E o denominador prevalece. Gente, por que eu não simplifiquei aqui? Porque não dá para simplificar. Nem aqui. Já tá da forma irredutível. E aí, para vocês começarem a fazer as operações com as frações com os denominadores diferentes, a gente começou a ver o mínimo múltiplo comum. Começamos pela tabelinha de múltiplos, depois a gente circulava e viu os em comum, vocês lembram? E é nessa parte que a gente usa os números primos, que é a pesquisa que vocês vão fazer. Quais números primos? Que a gente usa todos, né, nessa operação, mas os mais usuais são 2, 3, 5, 7, 11, 13. E por aí vai, você pode continuar usando, dependendo do número que eu te der para você fazer o mínimo múltiplo comum. Essa vai ser uma ferramenta para a gente fazer as somas e subtrações de frações quando os denominadores, que são os números que estão embaixo, forem diferentes. Então, vamos aprender a fazer essa... Vocês já sabem, a gente já fez isso. Então, aqui eu pedi um mínimo múltiplo comum, por exemplo, entre 2, 3 e 10. Lembra que a gente falava, vamos tentar começar pelo 2? Tem algum número aqui que eu consiga dividir por 2? Tem sim, o número 2. Ah, então se tem pelo menos um, eu já ponho 2. Aí eu faço as divisões quando der. Se não der, eu copio o número. Então fica 2 dividido por 2, o resultado vai embaixo do número, é 1. 3 não dá para dividir por 2 e dar um número exato. Eu preciso de números exatos, contas exatas. Então eu copio 3. 10 dá para dividir por 2? Dá. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Coloco o resultado aqui. Aí eu tenho uma nova linha, 1, 3 e 5. Eu ainda consigo continuar com o número 2? Se der, eu insisto, mas não dá, porque não dá mais conta exata. Então eu vou lá e olho o próximo número primo, que é o 3. Tem algum número que eu divido por 3 aqui? Tem, o próprio 3. Quando chega no 1, a gente copia, faz 3 dividido por 3 é 1, e 5 não dá para dividir por 3 e dar um número exato. Então eu copio. Vocês lembram disso? Aí eu tenho uma nova linha, 1, 1 e 5. Nessa nova linha, eu não consigo continuar pelo 3. Qual é o próximo número primo? É o 5. E que, por sorte, dá para eu dividir aqui por 5. Coloco 5 e faço as divisões. O 1, quando chega, eu copio, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, esse número decomposto deu essa linha aqui, que é 2 vezes 3, que é 6. O resultado vezes o próximo, 6 vezes 5 dá 30. Eu ainda posso escrever esse 30 dessa forma aqui, 2 vezes 3 vezes 5, vai dar 30. Quero que vocês se acostumem com essa forma também. Fiz aqui mais um exemplo que vai ser o último de hoje. Eu coloquei, peraí, que tá invertido, o número 2, 5 e 20. Comecei pelo 2, dividi. 2 dividido por 2 dá 1, 5 não dá, eu copio, 20 dividido por 2 dá 10. Continuei com o número 2 porque ainda dá. Copio 1, 5 não dá para dividir por 2, copio, e 10 dividido por 2 dá 5. Agora, nessa nova linha, só consigo, o 3 não dá, que é o próximo primo, só consigo com o próprio 5. Aí eu coloco lá o 5 e faço a divisão. Quando chega no 1, eu copio, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Lembra que minha intenção era chegar no 1, acabou. Então, agora eu vou para esse lado aqui e vou fazer as multiplicações. Aí ficou 2 vezes 2... 4. 4 vezes 5, 20. Que você pode escrever também 2 vezes 2 vezes 5, que é isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5. Ou ainda, quero que vocês comecem a se acostumar. Quantas vezes está repetindo o número 2? 2 vezes? Então, você vai colocar 2 elevado a 2, porque está repetindo 2 vezes. Se estivesse repetindo 3 vezes, você faria um 2 elevado a 3. Então, tá repetindo 2 vezes. 2 elevado a 2 vezes 5. Essas informações são adicionais. A gente não tinha visto dessa forma.
O que é mais importante por enquanto para mim é vocês fazerem essa operação. E eu falo, vocês vão se acostumando com a linguagem. Não é para começar, eu não sei, eu não entendi. Vocês podem não entender e podem me perguntar. Mas o esquema do aprendizado, às vezes, quando você ouve pela primeira vez a informação, te confunde. Mas vocês vão se acostumar. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já conseguem fazer, que é o principal. Então, por hoje, é só essa revisão e aquele exercício, né, sobre os números primos, que eu quero que vocês façam uma pesquisa. Não vai dar muitas linhas, porque também é um conceito simples. E a partir da próxima aula eu vou começar a passar umas operações pra gente fazer, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa podem tirar dúvida comigo, que eu tô sempre aqui. Tchau!